Olá pessoal, aqui é o professor Anderson Ribeiro. Vocês estão no canal Professor Anderson 10. Eu espero que todos vocês estejam muito bem e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem os vídeos aqui. O recado para os meus alunos: vai haver vídeos também com a correção das aulas que estão na plataforma Classroom de vocês. Vocês precisam ficar atentos a todos os vídeos que estão saindo aqui no canal. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, Professor Anderson 10, pelo e-mail, professoranderson10@gmail.com ou pela plataforma Educar, esta plataforma que é exclusiva para os alunos do colégio em que eu leciono. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre versos, estrofes e rimas. Vamos acompanhar? Na literatura, o verso representa a linha do poema, enquanto a estrofe é o nome dado ao conjunto de versos. Vamos falar agora sobre metro. Os versos classificam-se quanto ao número de sílabas métricas. Ali na tabela, nós temos a classificação quanto ao número de sílabas. Se o verso tem uma sílaba, ele é monossílabo. 2 sílabas, dissílabo. 3 sílabas, trissílabo. 4 sílabas, tetrassílabo ou quadrissílabo. 5 sílabas, pentassílabo ou redondilha menor. 6 sílabas, hexassílabo. Do lado direito da tabela, se o verso tem 7 sílabas, heptassílabo ou redondilha maior. 8 sílabas, octossílabo. 9 sílabas, eneassílabo. 10 sílabas, decassílabo. 11 sílabas, endecassílabo. 12 sílabas, dodecassílabo ou verso alexandrino. Classificação quanto ao número de versos por estrofe. Se um poema tem um verso, ele é monóstico. 2 versos, dístico. 3 versos, terceto. 4 versos, quadra. 5 versos, quintilha. Agora, do lado direito da tabela. Se o poema tem 6 versos, sextilha. 7 versos, sétima. 8 versos, oitava. 9 versos, nona. 10 versos, décima. Vamos falar agora, nesta segunda parte, sobre as rimas. O que são as rimas? As rimas são efeitos produzidos pelas poesias por meio da aproximação sonora entre as palavras ou expressões. Tipos de rimas. Classificação quanto à posição na estrofe. Na aula de hoje, nós vamos falar dos tipos de rimas com relação à posição na estrofe. Há outros tipos de rimas que nós vamos ver em outros vídeos. Então, vamos falar então na classificação quanto à posição na estrofe. 1. Alternadas ou cruzadas. 2. Emparelhadas ou paralelas. 3. Interpoladas ou intercaladas. 4. Encadeadas. 5. Mistas ou misturadas. E 6. Versos brancos. Agora nós vamos ver um a um os tipos de rimas para vocês observarem como eles se compõem. 1. Rimas alternadas ou cruzadas. Se formam entre versos pares e os versos ímpares. Combinam-se alternadamente,
seguindo o esquema AB. Vamos acompanhar um trecho de um poema da Cecília Meirelles. O meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Vocês observam que o primeiro verso termina com tem, que rima com o terceiro verso, que termina com nem. O segundo verso termina com nenhuma, que rima com o quarto verso, espuma. Então, vocês observam ali, A, B, A, B. Rimas alternadas ou cruzadas. 2. Rimas emparelhadas ou paralelas. Ocorrem entre o primeiro e o segundo verso e entre o terceiro e o quarto verso. Combinam-se de duas em duas, seguindo o esquema AABB. Vamos acompanhar ali. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Vocês observam que o primeiro verso termina com noturnos, que rima com o segundo verso, que termina com soturnos. O terceiro verso termina com a palavra solidão, que rima com a palavra do quarto verso, canção. Então nós temos AABB. O primeiro verso rima com o segundo verso e o terceiro rima com o quarto verso. Rimas emparelhadas ou paralelas. 3. Rimas interpoladas ou intercaladas. Surgem entre o primeiro e o quarto verso e entre o segundo e o terceiro verso. Combinam-se numa ordem oposta, seguindo o esquema ABBA. Vamos acompanhar. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Vocês observam que o primeiro verso, atento, termina com a palavra atento, rima com o quarto verso, pensamento. E no meio, o segundo e terceiro verso, o segundo verso termina com a palavra tanto, que rima com a palavra encanto do terceiro verso. Então, nós temos ali o esquema AB, BA. Rimas interpoladas ou intercaladas. 4. Rimas encadeadas. Quando as palavras que rimam se situam no fim de um verso e no início ou meio do outro. Salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz. Palio sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Vocês observam que no primeiro verso a palavra querida rima com a palavra tecida que está lá no meio do segundo verso. A palavra palpita, que está lá no final do terceiro verso, rima com a palavra bendita que está lá no meio do quarto verso. Rimas encadeadas. Rimas mistas ou misturadas. Nesse caso, a rima pode ser encontrada em diversos momentos do texto poético, sem necessariamente seguir um padrão de posição. Vamos acompanhar ali. De uma, eu sei, entretanto, que cheguei a estimar, por ser tão desgraçada. Tive-a hospedada a um canto do pequeno jardim, era toda riscada, de um traço cor de mar e um traço carmesim. Vocês observam que o primeiro verso termina com a palavra entretanto, que rima com canto, que está lá no quarto verso. O segundo verso tem o estimar, que rima com mar, que está lá no sétimo verso. E desgraçado do terceiro verso rima com riscada, que está no sexto verso. Então, a rima, ela tem, ali, qual é o esqueminha ali? Não tem nenhum esqueminha, na verdade,
ABC, AD, C, BD. Então, ela não necessariamente ela segue um padrão de posição. 6. Versos brancos. Os versos que não apresentam rimas são chamados versos brancos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtam e compartilhem com os amigos. Até a próxima. Forte abraço.